Falaremos na aula de hoje sobre o triângulo de Pascal. Então vamos lá primeiro definir o que vem a ser o triângulo de Pascal. O que a gente chama de triângulo de Pascal nada mais é do que uma disposição dos números binomiais em uma tabela, ou seja, é você pegar os números binomiais e colocar numa tabela, onde essa tabela ela vai ter a forma de um triângulo. Por isso então que vem o nome de triângulo de Pascal, porque a formação dessa tabela contendo os números binomiais, ela vai estar disposta de forma triangular. Bem, nessa disposição, os números binomiais de mesmo numerador, eles ficam numa mesma linha, a gente vai ver já já como é que é isso, e os números binomiais de mesma classe ficam numa mesma coluna. Então imaginemos o seguinte, o triângulo de Pascal, ele começa da linha 0. Na linha 0, pelo que eu disse logo aí acima, né, na definição, eu disse que os números binomiais de mesmo numerador ficam na mesma linha. Então isso quer dizer que na linha 0 vai ficar o binomial de 0. Então você coloca aqui na linha 0 o binomial de 0 sobre 0. É interessante a gente observar que toda linha ela vai começar com o binomial sobre 0 e a classe vai aumentando de 0 até de tal maneira que a classe se iguala ao todo. Então, como a gente começa da linha 0, na linha 0 a gente vai ter apenas o binomial de 0 sobre 0. Ou seja, na linha 0 tem apenas um elemento. No que a gente chama de linha 1, vai ter o binomial de 1, certo? Aí você começa, ó, binomial de 1 sobre 0. E do lado dele, binomial de 1 sobre 1. Aquilo que eu falei, o de cima é sempre o mesmo valor, numa determinada linha. Então, na linha 1, o de cima é sempre 1. E o de baixo, ele vai aumentando do 0 até se igualar ao de cima. Por isso que eu comecei de binomial de 1 sobre 0. E depois veio binomial de 1 sobre 1. Vamos agora para a linha 2. Na linha 2, lógico, nós vamos ter o binomial de 2. Então, você começa do mesmo jeito. Ó, binomial de 2 sobre 0. E vai aumentando. Binomial de 2 sobre 1. E depois, binomial de 2 sobre 2. Ou seja, a linha 2 ela tem 3 elementos. A linha 1 tem 2 elementos. E a linha 0 ela tem um elemento. Continuando então, na linha 3, eu vou colocar os binomiais de 3. Então vai ser binomial de 3 sobre 0, binomial de 3 sobre 1, binomial de 3 sobre 2 e binomial de 3 sobre 3. E aí já dá para ficar bem claro, né? Já dá para você perceber o formato do triângulo que eu falei que ia ser formado, né? que ia aparecer na nossa disposição. Por isso então que é chamado de triângulo de Pascal. Vou colocar mais uma linha só para a gente observar algumas características. A linha 4 vai ser o binomial de 4. Então, binomial de 4 sobre 0. Binomial de 4, sobre 1. Binomial de 4, classe 2. Binomial de 4, classe 3. E binomial de 4, classe 4. Uma coisa que a gente deve observar é que o triângulo de Pascal, ele começa da linha 0, mas ele vai ter quantas linhas você queira. Você é que escolhe até onde você vai continuar ele. Então, como o triângulo de Pascal continua, por isso que eu coloquei essas reticências, indicando que vai continuar nas próximas linhas. E, claro, continuando nas próximas linhas, vai continuar a formação triangular na diagonal. Bem, como eu disse, ó, a linha 0 é o binomial de 0. A linha 1 são os binomiais de 1. A linha 2 é o binomial de 2 e assim por diante. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a linha n ela vai ter o binomial de n. Aí, claro, a gente começaria do binomial de n sobre 0 até o binomial de n sobre n. Além das linhas, nós temos as colunas. Então, aqui nós temos a coluna 0. Observem que a coluna 0 é aquela que tem a classe 0, ou seja, é aquela que o de baixo é 0. Eu tenho a coluna 1, que é quando eu tenho a classe 1. Eu tenho a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. É claro que se eu continuasse aí com mais linhas, nós teríamos mais colunas também. Por exemplo, se eu colocasse aí a quinta linha, nós teríamos a quinta coluna também e assim por diante. Bem, o nosso intuito aqui
é não só a gente saber o que é o triângulo de Pascal, mas a gente observar algumas propriedades que existem nele, certo? Para a gente observar algumas propriedades, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses binomiais e vou resolver, que é para a gente perceber como é que fica o triângulo de Pascal no formato de número. Bem, então vamos lá. Resolvendo os binomiais, o binomial de 0 sobre 0 é 1. Aquela propriedade que eu falei, toda vez que o de baixo for igual ao de cima, o resultado é 1. O binomial de 1 sobre 0, o resultado também é 1. É aquela propriedade binomial que eu falei, toda vez que o de baixo for 0, o resultado é 1. E o binomial de 1 sobre 1 é 1 também, porque o de baixo é igual ao de cima. Então você percebe que a linha 0, o único elemento é 1. A linha 1 tem dois elementos que são 1 e 1. Continuando então na linha 2, o binomial de 2 sobre 0, o resultado é 1. É aquilo que a gente já sabe, né? A classe sendo 0, o resultado é 1. O binomial de 2 sobre 1, o resultado é 2. Toda vez que a classe for 1, o resultado é o de cima. Então o binomial de 2 sobre 1 é 2. E o binomial de 2 sobre 2 é 1, porque o de baixo é igual ao de cima. Se você tiver dúvida com relação a lembrar das propriedades que eu estou citando, é só pegar e resolver cada binomial que você vai ver que vai dar esse resultado que eu estou falando. Bem, o binomial de 3 sobre 0 é 1, porque a classe sendo 0, o resultado é 1. O binomial de 3 sobre 1 é 3, é aquela propriedade. Se eu tenho que a classe é 1, o resultado é o 3, que está em cima. E o binomial de 3 sobre 2 é 3 também. Por que eu sei que ela é 3? Observem que os binomiais 3 sobre 1 e 3 sobre 2, eles são complementares. E nós sabemos que números binomiais complementares são iguais. Então, como o binomial de 3 sobre 1 é 3, o binomial de 3 sobre 2, que é o complementar dele, também vai ser 3. E claro, finalizando aí a linha 3, o binomial de 3 sobre 3 é 1, porque o de cima é igual ao de baixo. Continuando, o binomial de 4 sobre 0 é 1, porque a classe é 0, né? O binomial de 4 sobre 1 é 4. A propriedade que eu vou utilizar aí é aquela que diz que toda vez que a classe for 1, o resultado é o de cima. O binomial de 4, classe 2, é 6. E aqui não tem propriedade, na verdade é resolver. Se a gente pegar o binomial de 4, classe 2, isso é uma combinação de 4 tomado 2 a 2. Resolvendo a combinação, a gente vai perceber que dá 6. Bem, o binomial de 4, classe 3, é 4. Por que eu sei que ele é 4? Porque 4 sobre 3 é complementar a 4 sobre 1. E como binomiais complementares são iguais, 4 sobre 1, o resultado é 4. Então 4 sobre 3, o resultado é 4 também. E por último, aí nessa linha, o binomial de 4 sobre 4, o resultado é 1, porque nós temos o de cima igual ao de baixo. E aí, lógico, continua, né? Continua. Se eu tivesse colocado mais linhas e mais colunas, eu teria um triângulo de Pascal aí com uma quantidade maior de elementos. Bem, eu já representei o triângulo de Pascal utilizando o número binomial, e aí do lado nós temos o triângulo de Pascal utilizando os valores desses binomiais, né? Os números desses binomiais. Por curiosidade, vamos imaginar que a gente somasse cada elemento de cada linha do triângulo de Pascal. Então, por exemplo, a soma da linha 0, a linha 0 só tem um 1, né? Então a soma da linha 0 é 1. Observe que esse 1 é a potência 2 elevado a 0. Se eu somar os elementos da linha 1, 1 mais 1 dá 2. Esse 2 é 2 elevado a 1. Se eu somar a linha 2, 1 mais 2 mais 1 dá 4. 4 é 2 ao quadrado. Na linha 3, 1 mais 3 mais 3 mais 1 vai dar 8, que é 2 ao cubo. E se eu somar os elementos da linha 4, 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1 vai dar 16. 16 é 2 à quarta. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, se eu pegar todos os elementos de uma linha qualquer do triângulo de Pascal e somar, essa soma ela vai dar sempre uma potência de 2. Observem que as somas sempre deram aí 2 elevado a algum valor. E esse algum valor é exatamente o número da linha.
Observem, por exemplo, que a soma dos elementos da linha 0 é 2 elevado a 0, a soma dos elementos da linha 1 é 2 elevado a 1, até a soma dos elementos da linha 4 é 2 elevado a 4. Isso é uma propriedade muito importante do triângulo de Pascal, que vai ser útil para a gente um pouco mais na frente. Bem, dessa maneira então, a gente pode escrever o seguinte: se eu já sei que a soma dos elementos de uma determinada linha do triângulo de Pascal é 2 elevado ao número da linha, a nossa primeira dúvida é: como é que eu represento essa soma? Vamos lembrar que os elementos do triângulo de Pascal são somatórios, são binomiais, né? São números binomiais. Então, na verdade, nós vamos fazer um somatório de números binomiais. Se representa desse jeito aí, está aparecendo na tela. O que representa, o que está sendo representado nessa soma em amarelo? Primeiro, esse símbolo aí, um pouco estranho que apareceu, ele é uma letra grega. Ele é o sigma, maiúsculo do alfabeto grego. E ele representa somatório. O que acontece? Como eu estou querendo dizer como é que eu vou somar as linhas do triângulo de Pascal, os elementos das linhas do triângulo de Pascal, então, na verdade, a soma desses elementos vai ser o somatório desses elementos. Então, você usa o sigma para representar um somatório, uma soma, né? O somatório de quê? O que eu estou somando são os elementos de uma linha do triângulo de Pascal. E esses elementos são números binomiais. Então, por isso eu escrevo somatório do binomial de n, classe P. Onde, claro, esse n quer dizer que eu estou somando os elementos da linha n. Ok? Bem, somatório de n, classe P. Aí você diz o que representa esse P igual a 0 e o n lá em cima. Toda vez que eu faço um somatório, eu tenho que dizer o que eu vou somar. Eu já disse que vou somar os binomiais de n sobre P, mas eu tenho que dizer também de onde até onde eu vou somar. Quando eu coloco esse P igual a 0, eu estou dizendo o seguinte: esses binomiais que eu vou somar começa no P igual a 0. Ok? Então o de baixo é onde você vai começar. Você começa do P igual a 0. E o de cima é onde você vai parar. Quando eu coloco P igual a 0 e o n lá em cima, eu estou dizendo que vou somar variando o P de 0 até n. Então, se eu vou somar esses binomiais variando o P de 0 até n, o que eu vou somar? Eu vou somar o binomial de n sobre 0, com o binomial de n sobre 1, com o binomial de n sobre 2, até chegar no binomial de n sobre n. É isso que está sendo representado por esse símbolo que apareceu aí na tela. Essa soma de binomiais, desde n sobre 0 até n sobre n, na verdade eu somei todos os elementos da linha n do triângulo de Pascal. E essa soma, como eu falei, é 2 elevado a n. Então, na verdade, o que nós temos aí nesse quadro em amarelo, nada mais é do que uma representação de como é que você coloca o somatório dos elementos de cada linha do triângulo de Pascal. Você vai somar os binomiais de n sobre P, onde o P varia desde o 0 até o n, que é para você dizer que somou a linha toda. E o somatório aí da linha toda é 2 elevado a n. Bem, continuando, eu vou apresentar algumas propriedades existentes no triângulo de Pascal. Para considerar essas propriedades, eu vou colocar aqui o triângulo de Pascal, para que a gente possa ir observando o que está acontecendo nele. Está aí aparecendo, completando aí no nosso slide, os elementos do triângulo de Pascal. Então, as nossas principais propriedades são: primeira propriedade que a gente já deve ter notado: toda linha ela começa e termina com 1. Isso é uma propriedade super importante do triângulo de Pascal. Cada linha vai começar com 1 e vai terminar com 1. E por que cada linha começa e termina com 1? Porque cada linha começa com o binomial classe 0. E todo binomial classe 0, o resultado é 1. Essa mesma linha ela sempre vai terminar quando o de baixo é igual ao de cima. E o de baixo sendo igual ao de cima, no binomial, o resultado também é 1. Então, toda linha do triângulo de Pascal começa e termina com 1. A segunda propriedade: em uma mesma linha, os coeficientes binomiais equidistantes, eles são iguais, pois eles são números binomiais complementares. O que eu quero dizer com equidistante? Eu estou querendo dizer o seguinte: em cada linha do triângulo de Pascal, o primeiro elemento é igual ao último, isso aqui é equidistante. O segundo é igual ao penúltimo. Observem, por exemplo, na linha 4, você percebe que o segundo elemento é 4
e o penúltimo elemento também é 4. Então você tem cada linha do triângulo de Pascal, o primeiro e o último são iguais, o segundo e o penúltimo são iguais, o terceiro e o antepenúltimo são iguais e assim por diante. Essa igualdade, como já está escrito aí no slide, ela acontece porque numa mesma linha do triângulo de Pascal, os elementos que são equidistantes, eles são binomiais complementares. E nós já sabemos que números binomiais complementares são sempre iguais. Bem, terceira propriedade. A partir da linha 2, cada elemento, à exceção do primeiro e do último, eu já sei que o primeiro e o último é sempre 1, né? Então, a partir da linha 2, cada elemento é igual à soma de dois elementos da linha anterior. Quem são esses dois elementos da linha anterior que eu vou somar e vai dar o elemento da linha seguinte? É o que está imediatamente acima deste e o que está antes dele, ok? Essa propriedade ela é decorrente da relação de Stiefel, porque na relação de Stiefel a gente viu que dá para a gente somar dois números binomiais consecutivos e a soma de dois números binomiais consecutivos dá outro número binomial. No triângulo de Pascal, quando dois números binomiais são consecutivos, eles estão aí um do lado do outro. Então, se você pegar dois elementos próximos no triângulo de Pascal e somar, você está somando dois binomiais consecutivos. A soma de dois binomiais consecutivos, pela relação de Stiefel, ela vai dar um binomial que está na próxima linha, na linha seguinte, né? E abaixo do binomial que tem a maior classe. Bem, qual é a utilidade dessa terceira propriedade? A utilidade dessa terceira propriedade é que a partir dela a gente pode continuar o nosso triângulo de Pascal sem precisar estar escrevendo os binomiais e resolvendo os binomiais um a um. Como é que você pode continuar? Por exemplo, se eu fosse colocar mais uma linha nesse triângulo de Pascal, essa próxima linha ela começaria com 1. Porque da primeira propriedade eu já disse que toda linha começa e termina com 1. Aí você diz, quem é que viria depois do 1? Utiliza a terceira propriedade. Se você somar os dois elementos da linha anterior, que estão aí acima do próximo local, do próximo elemento que eu quero descobrir, se você somar os dois elementos da linha anterior, você descobre o que está abaixo dele. Então, se você pegar, por exemplo, pela propriedade 3, somar o 1 com o 4, você acha o 5 que vai estar aqui embaixo. Se eu somar agora o 4 com o 6, eu acho o 10 que está aqui embaixo. Se eu somar o 6 com o 4, eu vou achar o 10 que vai estar aqui logo em seguida. E se eu somar o 4 com 1, eu acho o 5 que vai estar aqui. Então essa é a utilidade dessa terceira propriedade. Porque se eu tenho uma linha, determinada linha do triângulo de Pascal, dá para a gente descobrir quem é a próxima linha também. Por que dá para a gente descobrir quem é a próxima linha? É só lembrar que ela começa com 1 e termina com 1. Está faltando eu colocar o 1 aqui do final dela. Ela vai começar e terminar com 1. E os elementos do meio é só você somar os da linha anterior para obter os que estão aí no meio. Para a gente treinar um pouco, vamos colocar mais uma linha nesse nosso triângulo de Pascal. Vamos deixar ele aí com 6 linhas, né? Vamos fazer o seguinte. A próxima linha vai começar com 1. Então, treinando, utilizando a relação de Stiefel, que é a terceira propriedade. Ao lado do 1, para eu saber quem é que está do lado do 1, eu vou pegar 1 mais 5 da linha anterior. Então, aqui do lado do 1 é o 6. Para saber quem está do lado do 6, eu vou pegar 5 mais 10 da linha anterior. Então aqui vai dar 15. O próximo elemento é 10 mais 10, que é 20. O próximo é 10 mais 5, que é 15. Logo em seguida vem 5 mais 1, que é 6. E claro, o último elemento dessa linha é 1. Portanto, está aí mais uma linha do nosso triângulo de Pascal completada. E aí, claro, continua, né? Se eu quisesse colocar uma outra linha além dessa, era só começar com 1, terminar com 1, e somando os elementos dessa linha para a gente obter os da outra linha. Somando 2 a 2 os consecutivos, né, que eu quis dizer. Bem, quarta propriedade. As propriedades principais são 4. A quarta propriedade é aquele somatório que eu já apresentei no slide anterior. A soma de todos os elementos da linha n, ela vale 2 elevado a n. Então, a soma de todos os elementos, por exemplo, da linha 10 é 2 elevado a 10.
A soma dos elementos, de todos os elementos da linha 20, é 2 elevado a 20, e assim por diante. E claro, para representar essa quarta propriedade, você utiliza a notação de somatório. Você diz que se eu for somar os elementos da linha 20, então o somatório do binomial de 20 sobre P, seria mais ou menos isso, onde o P vai variar de 0 até 20, que vai dar 2 elevado a 20. No caso aí, eu apresentei de maneira geral, a fórmula geral. O somatório dos elementos da linha N, eu coloco o somatório do binomial de N sobre P, onde o P varia de 0 até N, que isso vai dar 2 elevado a N. Bem, explicada aí a teoria, vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como que eu posso utilizar algumas propriedades e o próprio triângulo de Pascal para resolver algumas situações. Na letra A, eu quero saber quanto é o binomial de 5 sobre 0, mais binomial de 5 sobre 1, mais binomial de 5 sobre 2, até o binomial de 5 sobre 5. Bem, se a gente avaliar direito, você vai perceber que o que nós estamos somando aí são todos os elementos da linha 5 do triângulo de Pascal. Por que eu sei que são todos os elementos da linha 5? Porque isso vai desde o binomial de 5 sobre 0 até o binomial de 5 sobre 5, aumentando aí 1 a 1. Então, se eu estou somando todos os elementos da linha 5, nós temos aí um somatório do binomial de N sobre P, já que é o somatório de todos os elementos de uma linha, onde o P varia de 0 até N, que vai dar 2 elevado a N. Mas como eu já identifiquei que isso aí se trata da linha 5, então vamos colocar os valores então. Isso vai ser o somatório do binomial de 5 sobre P, já que nós temos aí a linha 5, né? Então é binomial de 5 sobre P, onde o P varia de 0 até 5, como vocês podem ver lá no item A, e claro, esse somatório é 2 elevado a 5. Lembrando que 2 elevado a 5 dá 32, então com isso a gente pode dizer que o somatório de todos os elementos da quinta linha do triângulo de Pascal é 32. Se vocês quiserem somar a quinta linha, ela está no slide anterior, não, ela está aí do seu lado esquerdo. A quinta linha é essa primeira que está em vermelho. Você pode pegar aí, por exemplo, 1 mais 5 dá 6, 6 mais 10 dá 16, 16 mais 10 dá 26, 26 mais 5 dá 31, 31 mais 1 dá exatamente 32. Então a gente percebe que realmente essa fórmula de somatório ela funciona de verdade. A letra B, eu quero somar o binomial de 7 sobre 0, com o binomial de 7 sobre 1, com o binomial de 7 sobre 2, até o binomial de 7 sobre 7. Não há necessidade de calcular cada binomial separadamente e somar. É só você perceber que aí nós temos o somatório de todos os elementos de uma linha do triângulo de Pascal. Então, na verdade, isso é o somatório do binomial de 7 sobre P, já que é a sétima linha do triângulo de Pascal, onde esse P, que é a classe que está aí embaixo, varia de 0 até 7. Esse somatório de 7 sobre P, como a gente sabe, ele é 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7 dá 128. Então, se nós calculássemos os 8 binomiais que apareceram aí na linha anterior, se a gente calculasse cada um deles e somasse, nós iríamos obter 128, como a gente pôde calcular aí. Segundo exemplo, qual o valor da soma de todos os elementos no triângulo de Pascal da linha 10? Bem, a linha 10 é só lembrar que é o somatório dos binomiais de 10 sobre P, onde o P varia de 0 até 10, e claro, pela fórmula do somatório, isso é 2 elevado a 10. Como 2 elevado a 10 dá 1024, então o somatório de todos esses elementos é 1024. A letra B, eu quero agora o da linha 13. Esse somatório da linha 13, ele vai ser o somatório do binomial de 13 sobre P, onde o P varia de 0 até 13, que isso é 2 elevado a 13. 2 elevado a 13 dá 8.192. A letra C, eu quero o somatório dos elementos da linha 8. Então aplica a propriedade do mesmo jeito, a fórmula do mesmo jeito. Isso é o somatório do binomial de 8 sobre P, onde o P varia de 0 até 8, que vai dar 2 elevado a 8.
Já que 2 elevado a 8 ele é 256, então somando todos os elementos da linha 8 do triângulo de Pascal, a gente vai obter 256. Com isso, então, eu finalizo essa parte explicativa introdutória referente ao triângulo de Pascal.